Tome cuidado com o que pode habitar ao seu redor, pois em alguns lugares do mundo uma perigosa entidade habita. Seu nome é Tikbalang. O Tikbalang é um ser muito popular nas Filipinas. Se diz que é um tipo de ser híbrido, metade cavalo e metade humano, mas não da forma como estamos acostumados a imaginar, uma fusão dessas duas espécies. O Tikbalang é na verdade o contrário do que os seres lendários conhecidos como centauros costumam ser. Ele na verdade possui a cabeça e os cascos de um cavalo e um corpo de um homem, alto e musculoso. Se diz que as pernas dessa entidade são muito longas, e quando ele se senta, seus joelhos ficam mais altos do que sua cabeça. Essa criatura costuma habitar no topo de árvores muito altas, ou em pântanos, montanhas ou fronteiras. Nos casos de habitarem no topo de árvores, essas entidades costumam ficar a observar, sempre prontos para atacar qualquer um que invada seu território e o perturbe. Há uma versão da história que diz que o Tikbalang seria uma criatura travessa, que adora empregar diversos truques contra os viajantes que encontra. E um dos seus truques favoritos seria fazer suas vítimas perderem seu caminho até que fiquem loucas. Mas há também outras versões, e algumas muito macabras. Uma versão diz que ele é um monstro da noite, com olhos sempre vermelhos brilhantes. Seria uma criatura terrível e apavorante, uma constante e grave ameaça para as pessoas. E quando ele fica irritado, o que é muito fácil de acontecer, ele pisa sobre as pessoas com seus cascos, até que elas estejam mortas. Se diz que essa variação do Tikbalang é sempre acompanhada de um cheiro forte de cabelo queimado e estaria sempre fumando enormes charutos. Essa criatura possuiria diversas habilidades poderosas. Dizem que as principais seriam a habilidade de se transformar em um ser invisível, se transformar em seres humanos e imitar vozes humanas. Há alguma discussão sobre a exata natureza dessa criatura e sua origem. Alguns dizem que seria um tipo de demônio, outros que seria um guardião benevolente dos reinos elementares. Uns dizem que sua origem seria uma bela mulher que ficou muito velha e se transformou nesse ser, ou mesmo um feto abortado que foi enviado de volta à Terra. Há inclusive quem diga que na verdade ele não seria um híbrido entre um humano e um cavalo. Ao invés disso, seria meio pássaro e meio homem. Por último, há quem diga que quando alguém o encontra, essa entidade propõe um enigma a quem o encontrar, e aquele que responder corretamente poderia obter um pote de ouro. Mas há algo que, embora se fale, muitos guardam para si, pois é um conhecimento poderoso. Se diz que essa entidade poderia ser domada, e isso ocorreria através de um ritual específico que poderia ser realizado. Além disso, há outro saber que é pouco divulgado. Dizem que ele possui um tipo de juba com espinhos afiados, e quem conseguir subir em cima de um Tikbalang após amarrá-lo e remover um desses espinhos, poderia usá-lo como um talismã. Mas isso é uma tarefa um tanto perigosa, pois essa criatura fará de tudo para se ver livre, inclusive matar o bravo ou tolo que tentar amarrá-lo. Mas caso a pessoa resista ao ponto do Tikbalang se cansar, ela seria vencedora e teria a sua recompensa. Para evitar essa criatura, há algumas recomendações. Deve-se virar a camisa do avesso ou pedir permissão em voz alta quando cruzar pelo território de um Tikbalang, e depois caminhar por ali em silêncio para não perturbá-lo de forma alguma. Então tome cuidado com o Tikbalang. Essa entidade perigosa é uma das criaturas mais perigosas das Filipinas.
Tome as devidas precauções como as referidas há pouco e evite andar por áreas escuras e cobertas de folhagens, pois se diz que é por ali que eles mais costumam ser encontrados. Além disso, evite sair pela mata em noites de lua cheia, pois se sabe que ele somente toma banho nessas noites e é possível que você o encontre. Boa sorte!